Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Faça Acontecer. Esse momento de compartilhamento de ideias comigo, Renata Lemos. Comigo, Paty Lisboa. E eu, Bárbara Villani. Diretamente aqui do estúdio 767 do nosso querido Lúcio, que nos proporciona esse momento tão bacana de compartilhamento de informação para vocês. E hoje nós vamos falar de uma palavrinha que vem mexendo aí nas redes, que é learnability. Já ouviram falar nisso, meninas? Sim! Muito bem, mas eu tenho certeza que muita gente que está aqui com a gente não sabe o que é essa nova palavrinha que vem mexendo aí dentro das redes sociais quando a gente se fala em desenvolvimento profissional, em empresas e liderança. Conta pra gente aí, Bárbara, o que é essa nova competência que está surgindo aí nos dias de hoje? Learnability, né, para quem não sabe, é uma palavra inglesa que significa learn, vem de aprender, e ability de habilidade. Então, a habilidade de aprender. Essa competência, né, ela tá lá. Não sei se foi uma pesquisa da Forbes, eu não sei, foi alguma dessas que sempre fazem, que saiu as 10 principais competências do líder do futuro, e learnability tá lá, né? Por quê? Em um passado, era considerado inteligente, competente e tal, aquela pessoa que tinha muito conhecimento. Então, você decorar algumas coisas e tal, saber muitas coisas, era um padrão. Hoje, já não é mais assim. A informação está aí gratuita o tempo inteiro para todo mundo. A velocidade de informação, as mudanças estão muito constantes, né? A velocidade de tudo. E nós precisamos de estar aberto ao aprendizado sempre. E isso, gente, é independente da idade, independente do tempo de profissão. Independente da profissão. Da profissão, do tempo de profissão, da idade. Porque tem gente hoje ainda nas empresas que fala assim: mas eu tô aqui há 30 anos já, eu não tenho mais nada que aprender. Hello, tem sim. Numa conversa como essa a gente pode aprender, né? Num treinamento, numa capacitação. E como as empresas já estão vendo a importância de levar um aprendizado constante dentro para as organizações, não é isso, Paty? Você vem fazendo muito isso, né? Exatamente, vem trabalhando muito essa questão. E o que a gente tem que entender, como você disse muito bem, Rê, é que a nossa carreira, o nosso crescimento, o tipo de informação que chega até nós, nada mais é linear, né? Que era uma coisa previsível, dia após dia, passo após passo, numa crescente controlável. Agora, nós vivemos uma realidade exponencial. E o que é exponencial é algo que a gente não controla, né? Aí a gente tem que voltar lá para falar de mundo VUCA, de mundo BANI, mas falar dessa volatilidade, dessa incerteza, da nossa falta de controle, da ansiedade que a gente causa. São dados mais antigos, eu não sei de 2021, mas em 2020, uma pessoa, para ela conseguir ler tudo que estava no Google, ela precisaria ficar 200 anos ininterruptos na frente do computador, né? Agora, com certeza, o conteúdo aumentou muito, né? Então, o tempo também... Então, o tempo aumentou. Eu quero até atualizar esse dado. Mas só a gente pensar em 200 anos, ou seja, é impossível. Então, nesse quesito do learnability, a gente tem que entender que eu não vou conseguir ver todas as séries que eu quero ver. Ler todos os livros que eu quero ler, fazer todos os cursos que eu quero fazer, entenda. E aí, o que eu preciso ter para ter, né, uma excelência e parar com a minha ansiedade? Ter curadoria. Saber o que é importante para mim enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. E aí, entender o que eu preciso aprender, o que eu quero aprender e o restante eu aceitar que eu não vou conseguir assimilar, mas que tá tudo bem, porque a gente não é o único, né? Todo mundo. A gente chegou até a comentar sobre isso no podcast, quando a gente falou de qualidade e quantidade de conteúdo, sim, não de é curadoria, isso? né? Porque é muito mesmo importante. Quando a gente faz essa curadoria, quando você falou assim, o que é importante para mim como ser humano, em todas as esferas, né, da pessoa, a gente mesmo assim não vai conseguir fazer tudo que a gente quer, não. Mesmo que a gente faça a curadoria, a gente não consegue, porque é muita coisa. E o mais importante dessa habilidade é a gente estar aberto a aprender.
né? É isso que eu acho que o mercado vem sinalizando, as empresas, e por isso vem aparecendo cada vez mais dentro das pesquisas e dentro das habilidades e competências dos profissionais e dos líderes do futuro, é essa nossa capacidade de estar aberto ao aprendizado, né? Muitas vezes de quebrar ali, né, aquelas certezas, até por causa desse mundo incerto, complexo, ambíguo, né, Volátil, antifrágil, todos os VUCA e BANICA, todas as letrinhas que tem aí sobre esse mundo alfabeto. Todas essas letrinhas desse mundo, mas que a gente precisa de entender que cada ser humano ele tem que estar aberto a isso, né? Eu acho que isso é primordial, a gente entender como profissional, como, né, como líder e como empresário, como empreendedor, que nós podemos aprender a todo momento e temos que estar aberto a isso. E hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda têm resistência. Muitas empresas ainda acham que um treinamento, uma capacitação é custo. Ô, Rê, duas coisas que eu queria falar enquanto você... Eu tenho que ficar anotando para eu falar o que eu quero falar. A primeira eu e a Paty, a gente já tinha comentado aqui em algum outro episódio da temporada passada sobre Alvin Toffler, né? Sim. O escritor lá no século XIX, que ele falou: o analfabeto do século XXI vai ser aquela pessoa... Não é mais aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever. É aquela pessoa que não sabe aprender, desaprender e reaprender novamente, né? E é isso que a gente... Visionário, né? É isso que a gente vive hoje. E a outra coisa que eu estava conversando essa semana com um cliente meu lá no consultório, ele é um empresário e ele falou assim: eu queria muito desenvolver os meus colaboradores e tal, e eu fiz uma pesquisa interna para ver o que era importante para cada um. E saiu cada coisa assim. Ele estava me contando que ele patrocinou, ele pagou o curso. É uma empresa pequena. E ele pagou o curso, eu não sei se foi a graduação ou o ensino médio. Eu sei que algumas pessoas não tinham parte da formação acadêmica delas. E ele pagou. Investiu. E ele foi lá dar uma olhada na frequência e a galera não estava indo nas aulas. Aí eu falei assim com ele: mas você perguntou se isso é um valor para essas pessoas? E para aquelas pessoas não eram, né? E já escutei outros casos também de pessoas que trabalhavam em empresas tipo as nossas, que trabalham com desenvolvimento humano, e os colaboradores da empresa tinham gratuitamente todos os cursos disponíveis na empresa. E ninguém fazia. Mas, gente, eu vou contar pra vocês. Eu não faço os cursos nem que eu pago, entendeu? Não é os cursos que eu ganho, não. Né? Do tanto de curso, se vocês foram olhar lá, né? Aquelas Hotmart Minotti. Porque eu sou uma cliente expert. Exatamente. VIP. Gente, né? Por que isso? Então, assim, aí, Bárbara, você matou a charada. Né? Assim, a gente faz as coisas por prazer ou por necessidade. Então, ou se essa pessoa não entende que aquela capacitação é importante para ela, ou se ela realmente não sente o chamado de fazer, ela não vai fazer. Porque as pessoas só vão criar o movimento se eles perceberem um ganho nisso. Né? Ninguém faz. Então ela tem que perceber a necessidade, tem que ter um ganho para isso, e ela tem que perceber o quanto que isso é importante. E o que essa nova habilidade, né, o learnability, traz para nossa, né, para as empresas e para os profissionais? Essa nossa capacidade de escolher, como você falou, né, de trabalhar essas prioridades e de entender o que eu posso tirar de positivo disso. Porque não é a quantidade, como a gente já falou aqui, né? É a qualidade e principalmente os ganhos, os benefícios que se vai ter. E aí, Bárbara, se a empresa não coloca também para sua equipe, né, quais os ganhos que essa capacitação, não entende se isso é um valor para ele, porque não é fazer por fazer, né? Tem um órgão que a gente trabalha junto e que a gente tem falado muito da mudança da educação, principalmente da educação técnica, da educação curricular, enfim. E uma das questões não adianta a gente ofertar muitos cursos se as pessoas não sabem o porquê devem fazer esses cursos. As pessoas não vão... mas eu dou um tanto de curso para os meus funcionários, tem ali uma esteira. Mas para quê? Né? O porquê ele deve fazer? Ele tem consciência desse ganho? Ele sabe onde que ele vai aplicar isso? Ele vê essa necessidade, um benefício disso? Se ele não vê, provavelmente ele não vai se responsabilizar, se comprometer. Quando a gente estuda a andragogia, né, que é a aprendizagem em adultos, ela tem uma característica diferente da pedagogia que a gente estava falando em outro episódio aqui. A criança, ela está em desenvolvimento
É uma esponja, né? É uma esponja, Exato, né, é uma gente? fase. É. E o adulto, diferentemente da criança, ele só aprende por alguma necessidade na vida dele. Então, se ele vê algo, então já existe essa característica natural do adulto. Agora, para algumas pessoas, realmente a aprendizagem não é o conhecimento, a aprendizagem não é um valor. E se não é um valor, porque valor não é certo nem errado, né? Valor é o que é importante para você e é subjetivo. Mas a competência está aí. E tem que ficar atenta a ela. A quantidade de informação está aí. E se a gente não ficar atento para isso, a gente vai ou não vai aprender nada, e aí vai ser aquela pessoa engessada, né? Que o mercado de trabalho não vai absorver. Ou então, vai ser aquela pessoa que aprendeu aquilo, e aquilo é para sempre o certo e não tem capacidade nenhuma de mudar. Agora, a gente sabe o que me ocorreu aqui, né, enquanto professora, desde professora da educação infantil até, como nos últimos anos, professora de pós-graduação, a gente tem que começar, nós enquanto indivíduos mesmo, enquanto pessoas, nós temos que começar a perceber que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, né, um esquema de sala de aula, de algo imposto, com nota, com diploma, ou seja, a educação para nossas gerações, e até, né, eu que tenho filhos aí em idade escolar, né, em várias, 2 filhas e uma na faculdade, a outra no ensino fundamental. Enfim, é sempre algo assim que é imposto, que são as instituições que colocam o horário de começar, o horário de acabar, o que você tem que fazer e você vai fazer uma prova. E aí, de repente, a gente chega nesse mundo digital, onde a informação está aí, o que a gente tem é que saber buscar, que a gente tem que saber qualificar, e aí a gente tem que desenvolver uma disciplina, eu diria uma autorresponsabilidade muito grande, porque o formato mudou, e eu falo isso para vocês, inclusive assim, né, além desses cursos, né, que eu compro, vamos dizer, esses cursos livres, e que eu adoro mesmo, e que para a nossa profissão é extremamente necessário, né, eu também sou aluna de especialização, né, estou fazendo minha 4ª especialização, e pela primeira vez uma especialização 100% online, e gente, o que acontece comigo? Eu não vou dizer que eu estou atrasada, mas eu estou sempre no limite. E o porquê? Porque me falta, muitas vezes, essa disciplina. Não, o professor não está na sala de aula me esperando. Né? Então, e aí o aprender, esse learnability, ele custa pra gente, primeiro, a coisa mais preciosa, né? E que não tem preço, que é o nosso tempo, que é a nossa vida. E tem que ter uma noção de muita importância para isso. Que são os ganhos, os benefícios. E importância para mim. Olha, que bom. Acho que, né, quem está ouvindo esse papo já está refletindo aí sobre essa capacidade de aprender e já vai saber lidar com esse movimento. Então, para que a gente possa fechar esse nosso assunto hoje, né? Então, vamos pensar aqui. As pessoas precisam de estar abertas ao aprendizado, à mudança, e precisam de sempre ou ter consciência desse ganho. Não adianta as empresas investirem se não mostrar, se isso não for um valor para a sua equipe, se as pessoas não verem a necessidade ou se verem os benefícios nisso. Seria mais ou menos isso? O que mais? O que a Paty falou anteriormente, a curadoria, né? Tem muita informação, então se eu não souber para mim o que é importante... E como eu vou aplicar? Exato. Agora, uma coisa que enquanto você ficou falando aí da empresa, eu pensei aqui. Claro, a empresa vai oferecer cursos, né? Hoje em dia, as academias, né, empresariais dentro das empresas estão muito em alta, né, dessas formações e tal. Tem que ter um benefício para a empresa, lógico, mas às vezes, caso a empresa tenha uma oportunidade, né, de investir em algum curso que seja importante para a pessoa, na esfera pessoal dela. Claro! Tá? Isso vai contribuir para os resultados da empresa, porque às vezes não vai ser, às vezes para a empresa ela faz aquela atividade, mas se ela desenvolver a inteligência emocional dela... O que é isso, minha filha? Né? Mas é muito isso, né? Eu vejo, inclusive, isso é muito positivo que você trouxe, Bárbara, porque eu vejo esse movimento acontecendo, né? Saindo dessas capacidades técnicas, né? Indo, não só olhando para as hard skills, mas olhando para as soft skills. E hoje, né, não se fala que não são mais hard skills ou soft skills, são habilidades reais que os profissionais precisam
precisam ter, né? Independente se elas são técnicas ou se elas são comportamentais. E olhar para essa questão do comportamento do ser humano impacta, sim, no resultado da empresa. Mas aí o ser humano profissional ele tem que tomar essa consciência do quanto que isso é importante para ele. Porque não e você trouxe isso no início, né? Não é porque a empresa está fazendo e que a pessoa ela vai fazer porque ela é obrigada a. Ela tem que sentir o desejo de e ela tem que se comprometer com. Senão acontece como aquele exemplo que você trouxe. E, gente, conhecimento e aprendizado não é para nenhuma empresa, não é para ninguém, é para você. É algo que ninguém tira de você. Então, vamos estar abertos a aprender sempre mais e mais. Com certeza. E para finalizar, ainda dizer, né, pontuar que dentro do conceito Learnability, a gente ainda vem com upskilling e reskilling. Né? Porque aí eu tenho que ver o que é o upskilling? É como se fosse um aprimoramento. Né? Eu vou dar um up, eu vou aumentar, eu vou me atualizar com as minhas habilidades e conhecimentos. E o reskilling é uma requalificação. É eu aprender sobre outras coisas, buscar outros assuntos, outros conhecimentos que não estão diretamente ligados à minha atividade ou à minha área de atuação, mas que são necessários para mim, né, para que eu aumente a minha competência. Sim. E mais uma vez estamos dando nome para algumas habilidades aqui, né? Isso aí. Fantástico. Bom, gente, chegamos então ao final de mais um podcast Faça Acontecer, diretamente aqui do Estúdio 767. Se você gostou, compartilhe, deixe seus comentários, né? E se quiser que a gente traga algum assunto para cá, fala com a gente. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Até o próximo. Até o próximo. E se você acha que tem alguém que precisa escutar esse podcast, compartilha com essa pessoa. Aê!